Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma formulação utilizando ingredientes frescos. E o ingrediente fresco que eu escolhi para fazer essa formulação foi a amora, tá? Quem viu nos meus stories viu a minha saga colhendo essas amoras maravilhosas, que são gigantescas e muito saborosas, tá? Então, eu decidi trazer para vocês essa formulação para vocês verem como é que faz um sabonete com algum ingrediente fresco. A mesma maneira que eu farei com esse ingrediente, você poderá fazer com outro ingrediente. Se for um ingrediente tipo abóbora, cenoura, você pode cozinhar tomate, você pode cozinhar para fazer um purê como esse que eu fiz aqui, tá? Eu não precisei cozinhar a amora, fiz um purezinho aqui dentro. E o método que eu escolhi foi o cold process, tá bem? E aí o que eu vou fazer? A forma que eu vou utilizar hoje é adicionar o purê da amora aqui nos meus olhos mesmo, tá bom? Eu mixei ele um pouco para ficar mais fácil, mas eu vou mixar um pouco mais aqui dentro dos olhos. E depois eu vou adicionar a lixívia. Uma outra forma de você adicionar o purê é depois que você adicionar a lixívia aos olhos e misturar bem, você pode vir com o purê depois que já ter chegado aqui num traço leve, tá? Essa também é uma opção. Outra opção é utilizar apenas o líquido, tá? O suco da amora, no caso você vai ter que peneirar, utilizar apenas o suco e adicionar a lixívia. Só que eu aconselho que você adicione o suco à lixívia quando a amora estiver congelada, tá? Você faz o seu suco, põe para congelar e aí põe no recipiente próprio para o preparo da sua lixívia e aí você coloca a soda cáustica em cima da amora congelada, tá? Para não queimar. Outra forma de fazer também para não queimar a amora, porque fica com um cheiro muito ruim, é você fazer o suco e da mesma maneira que você incluiria o purê, você vai incluir o suco. Adiciona a sua lixívia aos olhos, mixa um pouquinho e depois vem com o suco, tá? Quando se trata do suco da amora ou de qualquer outro tipo de suco, você tem que levar em consideração que você precisa diminuir um pouco da sua água da lixívia, tá? Se você vai utilizar 200 gramas totais de água para fazer a sua lixívia, o seu preparo, se você vai utilizar algum outro líquido, você tem que diminuir pela metade o líquido que você está preparando a lixívia. Por exemplo, você vai utilizar 100 gramas de água destilada para diluir a soda cáustica e as outras 100 gramas, que seria do suco, você adiciona depois, tá bem? Não pode ser 200 gramas de água para lixívia mais 100 gramas de suco, porque senão vai ter um pouco de excesso de água, e isso nós não queremos, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou medir a temperatura aqui dos meus olhos, 49 graus, e a minha lixívia está em 21 graus. Eu vou mixar aqui um pouco, para ajudar a dispersar um pouco mais, para ajudar, como é que se fala? A diluir mais, né? Ficar mais um pouquinho de purê aqui a amora, porque ela tem uns carocinhos ainda. E logo eu já vou mostrar para vocês a cor que vai ficar, tá bem? Os carocinhos que vão ficar aqui, as partes da amora, vão servir como se fosse um pouco de esfoliante, tá? E aí você mixa para poder ela ficar menor possível as partículas. Olha que cor linda. Ficou um roxo bem bonito. E eu sei que a curiosidade de vocês, igual a minha, é saber se o sabonete vai ficar roxo igual está aqui os meus olhos, tá? Só que a gente vai perceber, assim que a gente tiver com a lixívia aqui dentro, que a cor vai mudar por causa da alcalinidade. Infelizmente, as cores naturais, elas não permanecem aquela cor, né? Seria muito bom se, por exemplo, ficasse com esse tom de roxo que tá muito bonito. Mas assim que eu colocar a lixívia, vocês vão perceber que vai logo mudar a cor.
Já adicionei a lixívia, agora eu vou mixar até atingir o traço. Já atingi o traço. Ficou verde. Mas vamos ver qual vai ser o resultado final dessa cor. Vou mixar aqui com mais leveza, porque essa fórmula que eu fiz, ela tem muita gordura saturada, então eu não posso mixar muito para ela não endurecer aqui no meu mixer. Você pode ver que tá ficando com uma cor mais diferente, olha. Uma coisinha de uma coisa que eu não quero falar, mas tudo bem. Bom, já atingi o traço, tá? Porque a temperatura também estava um pouco alta dos óleos. Estava em 60 e poucos graus. Era para eu ter esperado, depois de ter mixado, esperado para poder diminuir um pouco mais, tipo para 40 graus, mas eu acabei esquecendo, tá? Então, eu vou já colocar na forma. Endureceu bem rápido, porque vocês sabem que a alta temperatura acaba que faz com que o traço chegue mais rápido também, tá? Nesse caso, o que propiciou a chegada rápida do traço foi os óleos que eu utilizei, as gorduras que eu utilizei, mais a temperatura, tipo, volta aí de, digamos que foi 50 graus, né? Porque estava 64 quando eu adicionei os óleos da lixívia. E aí agora, se você vai adicionar algum óleo essencial, alguma coisa, esse aqui é o momento ideal, tá? Já chegou no traço, você pode adicionar aqui o óleo essencial. Se tiver nessa grossura aqui de massa, não mixe, não misture o óleo essencial com o mixer, tá? Utilize uma espátula para você misturar muito bem, porque já tá aqui com um traço bem grosso. Se você colocar a essência, desculpa, você colocar o óleo essencial e mixar, pode ser que tenha alguma reação aí da sua massa endurecer muito mais rápido e começar a empelotar, e a gente não quer que isso aconteça, tá? A massa tá muito linda. Vocês já perceberam que ela não ficou roxa, como a gente gostaria, principalmente por causa da alcalinidade da soda cáustica, mas eu tenho certeza que essa era uma curiosidade de vocês. Em relação a qualquer alimento que você colocar aqui, né, pode acabar mudando aqui as cores. O único alimento que eu já utilizei que não mudou a cor foi a abóbora. Eu fiz um purê de abóbora e fiz um sabonete de abóbora e não mudou a cor, tá? Inclusive eu tenho esse sabonete de abóbora até hoje aqui, uma amostra, e ele ainda não, como é que se diz? Ele ainda não desbotou, tá? Bom, só tô tentando perceber se realmente chegou no traço ou se não foi um traço falso, mas já tá, ó, ideal para você colocar na forma, tá? E é o que eu vou fazer agora. Eu vou utilizar essas forminhas aqui. Como é um sabonete que eu tô fazendo pro uso próprio, eu não me importei em colocar essência, tá, gente? Isso é uma coisa que eu não me preocupo muito quando eu tô fazendo sabonete pra mim. Gente, pode falar, ficou com cor de que isso? Ficou uma cor muito linda, tá? Eu gostei. Se fosse propositadamente eu queria uma cor dessa, eu não ia saber fazer. Não naturalmente assim, né? A não sei que eu usasse óxido de ferro e micas, etc, para conseguir chegar nesse tom. Naturalmente assim. Agora eu já sei, né? Agora nós já sabemos que é só fazer um purezinho de amora para conseguir esse tom laranja, né? Lembrando que à medida que o sabonete for endurecendo, eu acredito que ele não vai ficar com essa cor, tá? Pode ser que ela se perca aí durante o processo de endurecimento e cura. Uma coisa que você tem atenção também é que esses frutos, eles têm muito açúcar, tá? E o açúcar costuma elevar a temperatura da saponificação, na hora da saponificação. O açúcar vai ajudar também na espuma e vai aumentar um pouco a temperatura. Então, se, por exemplo, você tem um molde que ele é de silicone por dentro e madeira,
você tenha atenção em fazer isso com a temperatura mais baixa possível, tá? Cold process, 25, no máximo 30 graus. Porque o açúcar que tem nesse fruto aqui, ou em qualquer outro fruto, faz aumentar a temperatura, tá? E acaba porque se fizer com a temperatura muito alta, vai entrar ali na fase gel, pode ser que ela não passe completamente e não fique de uma cor desejada, tá bom? Então, em primeiro momento, você já percebeu que, eu não vou conseguir fazer um sabonete roxo se eu usar amora, porque eu tinha muito essa curiosidade quando eu comecei a fazer sabonete, né? Eu queria fazer sabonete de tudo quanto é cor de fruto, achando que ia ficar daquela cor. Só que não fica, né? O primeiro ingrediente natural que eu utilizei, na realidade a maioria dos ingredientes naturais, raízes e tudo mais, o primeiro ingrediente natural que eu utilizei que mudou a cor, que não ficou como a cor que eu desejei, foi a espirulina, que eu fiz um sabonete, era para ficar verde. Ele ficou até verde, mas depois ele foi perdendo a cor, aquela cor foi ficando embaçada, foi ficando mais esbranquiçada, e acaba que a gente percebeu, eu percebi, que não ia dar muito certo, né? Mas é normal isso acontecer. Se você quiser que fique uma cor diferente, uma cor roxa, o que você pode fazer, por exemplo, é adicionar mica ou óxido de ferro, porque aí ele começa a firmar aquela cor. Por mais que suma a cor durante a cura do produto, da fruta, né, do ingrediente que você utilizou, no fundo vai ficar aquela cor da mica, por exemplo, a cor da mica que você utilizou, tá? Olha, eu tenho aqui umas coisinhas, são de base glicerinada, que eu tinha guardado, vou colocar aqui só para enfeitar mesmo. Opa! Vamos ver como é que vai ficar depois que secar. Quando tiver endurecido, eu venho aqui mostrar para vocês como que ficou. Isso aqui é só para dar um charminho, tá, gente? Porque eu tinha isso aqui de um outro trabalho que eu fiz em base glicerinada e tava sem uso, né? Tava sem uso, eu falei, como é que eu vou usar isso? E aí, como eu já sabia que mais ou menos ia ficar dessa cor, assim, meio terroso, eu falei, vai combinar, né? Tem cores aqui alaranjadas, transparente, eu acho que vai ficar interessante. Pronto, então é isso. E assim que tiver endurecido e eu tirar do molde, eu venho mostrar para vocês como ficou, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aí nos comentários. Lembrando, gente, que você pode fazer isso, com essa questão do purê, com qualquer fórmula que você tiver. Isso é importante salientar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas com a minha fórmula vai dar certo? Como é que eu faço para modificar? Os ingredientes aditivos, se você aprendeu a colocar de uma vez, você pode fazer qualquer fórmula com eles, entendeu? Então eu tenho a minha própria fórmula. Se você tem uma fórmula preferida que você gosta, você já tá acostumado a fazer, ou uma outra fórmula que você viu aqui no meu canal que você gostou muito, é só você pegar a base de óleos que tem nessa fórmula e fazer como eu fiz, fazer o purê, adicionar aqui nos óleos, ou daquelas outras maneiras que eu falei com vocês no começo do vídeo. Eu acho que a forma como você vai adicionar o purê é uma questão de você experimentar, porque uma vez você pode fazer de um jeito, outra vez você pode fazer de outro, pode fazer como suco se você quiser, adicionar no óleo, ou adicionar depois do traço, como você achar melhor, tá bom? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, acho que você já entendeu, já percebeu como é que funciona. Eu achei que ficou tão bonitinho, gente. Ficou uma gracinha. E isso é porque eu tô fazendo sem expectativa nenhuma, tá? Mas quando eu faço as coisas com muita expectativa, sempre tem alguma coisinha que não dá certo. Ou a ansiedade acaba fazendo a gente mudar o design, acontece muito, muito isso comigo.
vezes eu tô fazendo um design e planejo um design e depois eu tô ansiosa no meio do caminho, mudo aquilo no meio do caminho tudo e fica uma coisa de louco. Mas pronto, olha, e a gente já se vê. Bom, pessoal, o nosso sabonete já endureceu. Eu já vou tirar aqui do molde para vocês verem como que ficou a cor dele. Nada parecido como que estava antes, quando nós fizemos, né? Essas bolinhas aqui em cima é porque suou a base glicerinada, estava exposto aqui em temperatura ambiente normalmente, então acaba que ele dá umas bolinhas aqui por cima. Já aproveitando que eu já tirei do molde, eu vou fazer para vocês verem aqui o teste de espuma. Deste sabonete para a gente já ver como que ficou a espuma dele. E eu libero a fórmula para vocês também, tá? Uma fórmula bem simples que eu fiz só para testar. Tem uma espuma pequena, parece, né? Ainda não curou o suficiente para estabilizar a espuma do jeito que a gente gostaria. Mas tá muito hidratante. Precisa de um pouco mais de fricção aqui para poder conseguir. Ó. Ela vai molhado para vocês verem a cor, como é que ficou. Ficou parecendo um marrom. Embaixo parece que tá até mais claro um pouquinho do que aqui, olha, nas laterais e por cima. Mas tá muito hidratante, a espuma tá boa. A espuma tende sempre a ficar melhor com mais tempo de cura, que acontece a cristalização, a perda de água, isso é muito importante. Por isso que é importante deixar curar. Mas só por agora, por esse momento, pelos dias que a gente já fez esse sabonete, ele já tá com uma espuma bem boa. Tá muito hidratante, muito. Tá uma delícia, gente, olha. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Tá bom? Um abraço.